que eu envelheço bonita? Todo mundo que está começando a chegar nos seus 30 anos começa a ver uma série de amigas, uma série de familiares, fala assim, eu vou passar em tal profissional, vou começar a fazer botox, aí depois do botox para aliviar as rugas, marcas de expressão, agora estou sentindo um pouco de flacidez, então eu vou fazer um bioestimulador de colágeno, eu vou fazer um laser, eu vou fazer qualquer outra tecnologia. E na maioria das vezes, as pessoas, elas vêm com essa queixa no consultório, porque eu falo, para que você está exagerando nessas coisas? E elas falam assim, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou envelhecer mais rápido. Então vamos esclarecer um pouco mais essa dúvida e esse conceito do envelhecimento, principalmente naquelas pessoas que estão começando a envelhecer, que os sinais estão aparecendo nesse momento. Então o que acontece? Em primeiro lugar, a melhor forma de você prevenir o envelhecimento é realmente ter hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, evitar exposição solar excessiva, tabagismo, etc. Uma série de coisas que são super bem comentadas por diversas áreas da saúde e não da saúde também. Mas vamos falar o que realmente importa, que são os procedimentos práticos. Então, na minha opinião, eu acho que hoje a gente tem o advento do uso da gordura e através da gordura a gente ainda pode ter a sua fração, que é chamada de nanofat, ou então lifting de células tronco, e tem um monte de nome que todo o setor comercial e a mídia dá para isso, e também tem a questão da gordura propriamente, ela por inteiro para ser utilizada para recuperar um pouco de volume. Então assim, na minha opinião, eu acho que o excesso de produtos sintéticos, seja bioestimuladores de colágeno, fios, ácido hialurônico, etc., isso pode causar deformidades no seu rosto. E quais são essas deformidades? Primeiro, supervolumização, que é uma coisa que a gente vê e fala assim, nossa, o que aconteceu com essa desarmonização facial? A segunda coisa é que, como a consistência e o aspecto desses produtos não é o mesmo e a mesma dos componentes e dos tecidos do nosso rosto, a movimentação, o caimento, a mímica facial fica alterada. Então, por mais que às vezes você não veja mais aquelas pessoas super preenchidas, às vezes você vê pessoas que estão com a aparência meio congelada. Então parece que ela vai falar com você, ela está meio travada, parece que ela vai sorrir, o sorriso está engessado, o olhar está congelado. Então essas coisas fazem com que o paciente ele perca a naturalidade. E quando ele perde a naturalidade, quando ele perde essas expressões, não tem mais aquela leveza e aquela harmonia do rosto jovem. Então é muito complicado você exagerar no uso desses produtos tentando estimular colágeno ou impedir a degradação do colágeno, mas você acaba prejudicando toda a sintonia de movimentação, volume e textura. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e fazer de uma forma muito refinada esses procedimentos para fazer com que o envelhecimento ocorra da forma mais tardia possível. Na minha concepção, eu acho que para pacientes jovens que queiram retardar o envelhecimento, em primeiro lugar, a gente tem que ter um cuidado com a pele muito adequado. Então, além da prevenção, eu acho que fazer alguma tecnologia que possa melhorar a textura da pele, melhorar poros dilatados, marcas de expressão leve, aquelas ruguinhas bem finas e até rugas um pouco mais marcadas, fazem todo sentido. E somado a isso, a gente pode usar bastante todas essas opções da gordura. Em primeiro lugar, eu acho que a gordura ela consegue dar espessura para a camada de gordura que está logo abaixo da pele. Isso faz com que a gente tenha um revestimento do rosto mais espesso. E esse revestimento do rosto mais espesso faz com que as transições entre pálpebra, bochecha, lábio, bochecha, queixo, têmpora, testa, glabela, todas elas sejam mais suaves. E quanto mais suave, mais jovem é a aparência.
Além disso, a gente perde um pouco o volume e a projeção em algumas regiões. Então a nossa testa fica um pouco mais côncava, geralmente com um afundado nessa porção, a nossa têmpora fica mais vazia, a nossa olheira fica mais profunda, a nossa base nasal perde apoio, inclusive esse canto da boca também ele fica um pouco mais vazio, assim como o queixo e os lábios. Então, se você conseguir recuperar um pouco de volume nessas regiões estratégicas, você também continua mantendo o formato convexo e não côncavo do rosto por mais tempo. E se isso é feito de forma seriada, de forma detalhada, pensando bem nos detalhes, você nunca vai ter aquela aparência impactante, estigmatizante, que você foi na clínica num dia, saiu no outro, uma pessoa completamente diferente. Então eu acho que a programação de forma seriada, a cada 6 meses, 1 ano, com uma tecnologia de alto padrão, que realmente entrega um resultado específico para o que a gente está desejando, que é a melhora da qualidade de pele, e o uso correto da gordura de uma forma bem coletada e bem enxertada, vai fazer com que você permaneça com uma aparência jovem, sendo você mesma, com as expressões faciais adequadas, e, acima de tudo, de forma elegante, sem ter nenhum tipo de comprometimento que depois você possa se arrepender e falar, nossa, agora eu estou com um depósito de um produto que nunca mais vai sair na minha vida. Ou que está prendendo, ou que pegou uma parte da glândula parótida, paralisou um músculo da face, ou simplesmente estragou toda a drenagem linfática das pálpebras, que é uma coisa que comumente eu vejo aquele inchaço que fica aparecendo de tempos em tempos. E se você quiser saber mais, fala com a gente, que vai ser um prazer explicar um pouco mais sobre isso para vocês.